queria agradecer o convite e principalmente a ter um espaço para falar um pouquinho de saúde do homem, que na nossa culturalmente a gente aprende bastante coisa sobre a força do homem, do sexo masculino, etc. E isso acaba atrapalhando um pouquinho, que é o grande objetivo da medicina hoje, que é tomar atitudes preventivas, né? Grande parte das nossas doenças a gente consegue prevenir, evitar, e isso é sempre mais eficaz, mais simples e mais barato do que tentar remediar. Então, o que eu vou tentar conversar, e a ideia é exatamente fazer apenas uma introdução ao tema para que vocês possam perguntar e tirar as dúvidas, que eu espero que sejam muitas. O que nos foi proposto como tema são esses assuntos: infecções urinárias, incontinência urinária, doenças da próstata e outros temas relevantes. Esses outros temas eu selecionei as disfunções sexuais, que também é um assunto bastante presente dentro da área onde eu atuo, que é a urologia. Então, mais uma vez, interrompam, coloquem as perguntas a qualquer momento. A ideia aqui não é seguir o roteiro, mas ver o que é que desperta mais interesse aí, para que a gente possa, nesse espaço de tempo que é limitado, aprofundar um pouquinho no que for mais relevante. Vamos lá? Então, infecção urinária, a primeira coisa importante é entender que a gente divide o médico que atende um paciente com queixas que podem significar infecção urinária, que seria ardência para urinar, um aumento da frequência, às vezes uma mudança do odor, do cheiro da urina, são os sintomas principais de quem pode estar com uma infecção urinária. A gente divide de maneira bem simples entre... Aqui é um desenho do trato urinário, onde a gente tem a bexiga, o ureter, que é o tubinho que liga o rim até a bexiga, e o que tem de mais nobre no trato urinário, que são os rins. A infecção urinária baixa, que é a chamada cistite, essa é a mais frequente, e normalmente o médico, quando é um caso simples, ele sequer pede um exame, ele trata a paciente ou o paciente baseado nos sintomas que ele está apresentando. O problema da infecção urinária é que às vezes ela não responde ao tratamento e ela pode se complicar. Como que uma infecção urinária pode se complicar? Quando a gente tem uma infecção urinária baixa, a grande diferença é que a gente não tem febre, a gente não tem prostração, a gente não tem sintomas dolorosos evidentes. Quando, por outro lado, a infecção que estava limitada à bexiga atinge os rins, ela se torna um outro tipo de infecção urinária, a gente chama infecção urinária alta, e essa é uma infecção urinária gravíssima, que pode levar ao óbito do paciente. Por quê? Porque a bactéria, quando atinge o rim, ela tem acesso à circulação como um todo. Então, rapidamente, a bactéria, quando não tratada, ela pode se espalhar. A diferença básica é que aqui a gente tem sintomas, como eu falei, ardência para urinar, aumento da frequência urinária, o cheiro da urina muda, às vezes a cor da urina muda, somente. Aqui, quando chega aqui, aí há sempre, ou quase sempre, febre, prostração e dor lombar. Então, esse é o sinal de que alguma coisa não anda bem. Então, infecção urinária, a gente inclui uma porção de possíveis infecções dentro do trato urinário. Pode passar? Quando a gente tem um problema com uma infecção urinária, às vezes o atendimento é feito na emergência de uma forma muito objetiva e o médico não para conversar sobre como prevenir as infecções urinárias. Então, aqui vocês vão perceber que o enfoque principal não é falar sobre doença, mas sim como preservar a saúde. É isso que a gente precisa e tenta caminhar para esse objetivo. Então, é fundamental entender que o principal mecanismo de defesa contra as infecções urinárias é urinar. Então, nosso corpo funciona de forma muito, muito perfeita. Então, se a gente estiver bebendo bastante água e esvaziando a bexiga regularmente, a chance de ter infecção urinária cai
drasticamente. Isso vale para qualquer idade. E a gente, infelizmente, ouve com muita frequência: eu bebo quando eu tenho sede, ou eu não costumo beber muita água, ou eu não gosto de beber água. E isso, infelizmente, é o caminho, principalmente para quem tem alguns fatores de risco que eu vou comentar, para que a infecção urinária reapareça. Então, quem tem um problema de infecção urinária tem que lembrar, e infelizmente, sofrendo a infecção, às vezes a pessoa muda hábitos de vida, e isso é muito bom. Então, beber mais líquido e urinar com frequência. Aí é uma pergunta comum: quanto eu devo beber de líquido? Então, cada um tem um metabolismo diferente, cada um vive num ambiente com uma temperatura diferente. Então, a regra é, e o parâmetro é a cor da urina. É bem simples, você tem que beber o suficiente para a sua urina estar clarinha. Clarinha como? Transparente. Ah, mas minha urina é amarelada. A urina amarelada já contém ali algumas substâncias que estão concentradas. Então, se não tem problema nenhum, está tudo ótimo, ok. Mas se teve um episódio de infecção urinária, a ideia é aumentar a ingesta de líquidos. E com isso, não basta beber muito, tem que urinar com frequência. Urinar com frequência significa o quê? 2 horas retendo líquido na bexiga é suficiente, se a pessoa estiver bebendo água, para já ter bastante coisa para urinar. Se a gente fica com a urina retida mais de 2 horas, a chance de ter uma infecção aumenta. A bactéria que causa a infecção urinária, ela está fora do trato urinário. E ela entra como se estivesse subindo uma escadinha. A escadinha é o canal, a uretra. Quando vem o líquido da micção, essa bactéria está sendo expulsa para o exterior. Então, urinar, e urinar bastante, é uma coisa boa. Urinar de 2 em 2 horas não é problema nenhum, é o fisiológico. Ah, mas antes eu urinava de 4 em 4 horas, eu conseguia ficar a manhã inteira sem urinar. Péssimo, né? Está bebendo pouca água e está armazenando uma quantidade excessiva de líquido, o que atrapalha o funcionamento do trato urinário. A urina que a gente produz no rim desce para a bexiga, como? Por gravidade? Não. Se a gente ficar de cabeça para baixo, a urina vai continuar descendo, nesse caso, subindo até a bexiga. A descida é por diferença de pressão. A pressão lá em cima é maior e cria uma onda muscular que empurra a urina até a bexiga. Se a gente ficar de cabeça para baixo, continua acontecendo a mesma coisa. Então, quando a bexiga fica muito cheia, a pressão dentro da bexiga também aumenta, dificultando essa descida da urina lá do rim para a bexiga. Certo? Esvaziar completamente a bexiga é importante, principalmente depois de uma certa idade, porque o homem, principalmente depois de uma certa idade, tem alguns motivos para o jato urinário começar a diminuir, para ter que fazer um esforço um pouquinho maior para urinar. E a urina residual, o que é a urina residual? É a urina que fica armazenada dentro da bexiga por mais tempo. Então, quando a gente acaba de urinar, quanto que deve ficar, permanecer de líquido dentro da bexiga? Quem gostaria de falar aí um número? O mínimo? Alguém tem uma opinião? 0. Oscar, eu gostaria de dizer o seguinte: eu tive câncer de próstata. Eu devo informar isso porque qualquer um dos homens pode ter esse problema. Então, o meu médico urologista, ele mandou fazer o PSA e constatou que eu já estava com câncer de próstata. Isso foi no ano 2000. Então eu fiz, através da doutora Mina, indicada pelo Dr. Eros, eu fiz 36 radioterapia. Aí acabou, isso foi no ano 2000. Até hoje não tive mais nada. Estou informando isso que pode... É um assunto que a gente vai comentar aqui. Obrigado pelo seu comentário. O câncer da próstata é um dos assuntos que a gente vai abordar aqui e falar basicamente de algumas coisas que têm relevância. Principalmente, vocês podem ser multiplicadores dessa mensagem, né? Pois não. E à noite, a urinar à noite, beber à noite, é prejudicial também? Tá.
Primeiro, deixa eu completar então a informação. Urina residual é a urina que permanece na bexiga quando a gente termina de urinar. O fisiológico não é zero, né? Essa é uma resposta boa, mas não acontece isso por várias razões. Quando tem menos de 50 ml, então eu tenho lá 200 mililitros para urinar. Vou urinar, ficou um pouco de líquido na bexiga. Se ficar até 50 ml, isso é considerado fisiológico. Mais do que 50 ml, tenho 200 ml, fui urinar, urinei somente 50. Ficaram 150 retidos lá. Essa é uma urina residual excessiva e pode trazer algumas consequências. Um exemplo, pode aumentar a chance do paciente ou da paciente ter infecção urinária. Por quê? Fácil entender. O líquido vira um meio de cultura. Se eu tenho um bife que eu usei a tábua de carne para cortar o bife e fica ali aquele líquido, dali a algumas horas tem bactérias se multiplicando ali naquele líquido. Então a gente faz o quê? Lava, limpa. É exatamente isso que a gente faz quando esvazia a bexiga completamente. Então veja que isso aqui é uma receita de bolo. Não adianta fazer só colocar só um item. Se ficar faltando alguma coisa, o bolo pode não ficar bom. Então tem que beber bastante, urinar com mais frequência, tentar esvaziar completamente a bexiga. Isso é importante. Em alguns pacientes que têm aumento da próstata, há necessidade de urinar em 2 tempos. Como é que é isso? Eu fui urinar, eu já sei, porque o meu médico já me avisou que eu tenho uma urina residual um pouquinho mais alta. Então o que eu faço? Quando eu achar que terminei, eu urino mais um pouco. Eu faço um pouquinho mais de força, porque eu vou estar esvaziando melhor a bexiga. Atividade física diária, alimentação saudável é essencial, porque vai te dar mais condições de enfrentar uma possível infecção urinária. Isso ajuda em todos os sentidos, não só no trato urinário, mas no organismo como um todo. Pouca gente também ouve a associação, ou entende a associação que tem entre prisão de ventre, constipação e aumento da frequência das infecções urinárias. Então, quem tem constipação e está tendo infecções urinárias de repetição, precisa dar atenção também ao bom funcionamento do intestino, porque isso pode estar relacionado como causa do problema. Ejaculação, esse é outro assunto muito importante, porque a próstata, eu vou mostrar para vocês, para quem não tem o conhecimento da anatomia, de onde fica a próstata, mas quando a próstata acumula as secreções que fazem parte da produção do sêmen, ela pode dificultar o esvaziamento da bexiga. E às vezes a frequência ejaculatória pode ajudar a urinar melhor. E quem tem alguns fatores de risco, que aumentam a chance... O que é fator de risco? São situações que aumentam a chance da gente ter um problema. Por exemplo, infarto agudo do miocárdio. Um fator de risco é hipertensão arterial. Quem tem pressão alta tem mais chance, mais risco de ter infarto. Na infecção urinária, os fatores de risco são conhecidos, e um exemplo é o diabetes. Quem tem diabetes tem uma chance maior de ter infecção urinária, e a infecção urinária no diabético precisa ser tratada de uma forma um pouquinho diferente, porque ele tem mais risco de ter complicações. Então, esse é um slide só para mostrar a diferença, né? O nosso tema aqui é saúde do homem. A diferença da anatomia do homem. Como o homem tem o pênis, a uretra do homem é sinuosa, é bem mais longa que da mulher. Então, os germes que ficam aqui fora, eles têm mais dificuldade de chegar até a bexiga. Essa é uma vantagem da anatomia masculina, que depois de uma certa idade vira uma desvantagem. Por quê? A próstata, eu não sei se está todo mundo entendendo, isso aqui é a barriga, o pênis, a bolsa escrotal, e aqui a nádega, e isso aqui é o intestino. Então a próstata fica bem na frente da bexiga, é essa glândula aqui. Ela é atravessada pelo canal. A uretra é isso aqui. Então quando a gente urina através da próstata. Por isso que o médico faz o exame do toque. O toque retal nada mais é do que uma forma de tocar na glândula, de sentir o tamanho, a consistência, se tem algum nódulo, alguma área endurecida, alguma coisa anormal. A próstata não tem nada a ver com o intestino. Quando a próstata sangra, o sangue nunca aparece nas fezes.
aparece na urina. Quando a próstata cresce, por alguma razão, ela pode atrapalhar a passagem da urina e criar um aumento da urina residual. A pessoa que urinava bem, numa certa idade, como a gente, ao envelhecer, sempre tem aumento do volume da próstata, a próstata vai crescendo, e é por isso que o homem deve monitorar esse crescimento, deve ir periodicamente ao médico para ver como é que a situação está, e não buscar ajuda só quando sente alguma coisa. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu me lembrei que eu não respondi a sua pergunta sobre... E à noite? Quanto que a gente urina à noite? Então, essa também é uma ótima pergunta, porque tem gente que acha, porque começa a levantar uma ou duas vezes à noite para urinar, está com algum problema, e no homem já pensa logo na próstata. Mas quando a gente envelhece, tem várias razões, que fazem com que a gente passe a produzir mais urina à noite. As razões são múltiplas, não é só um motivo. Então, depois dos 50 anos, em média, a gente precisa acordar uma ou duas vezes para urinar. A quantidade de vezes que a pessoa acorda depende de várias coisas, como a quantidade de água que bebeu, o metabolismo, se fez exercício ou não fez, se bebe água antes de dormir, se tem o hábito de beber água durante o dia. Então veja, o rim tem uma função, uma tarefa a cumprir nas 24 horas. Imaginem um monte de tijolo que eu tenho desse lado e eu tenho que levar até aquela parede. Eu tenho o dia todo para fazer isso. E eu sou o rim. Eu pego o tijolo e levo lá para aquela parede. Eu tenho 24 horas. Se eu trabalhar bastante durante o dia, levar a pilha quase toda para lá, eu vou precisar trabalhar pouco à noite. Porém, se eu não trabalhar bastante durante o dia, eu vou ter que dar um jeito, porque na manhã seguinte a pilha tem que estar lá. E é exatamente assim com o rim. Se a gente bebe pouca água durante o dia, o rim dá um jeito de trabalhar à noite, porque à noite é mais fácil para o rim trabalhar depois dos 50 anos. Por quê? É fácil de entender. Quando a gente está em pé, o sangue fica nas pernas. Ele fica uma parte represado nas pernas, porque as veias ficam cheias de sangue. Quando eu estou jovem, eu ando e só o andar e o bombeamento muscular faz o sangue circular fácil, das pernas subir para o coração. Quando eu vou envelhecendo, as minhas veias já não funcionam da mesma forma. Elas se tornam mais incompetentes. Isso é natural, acontece com todo mundo. Então, quando eu deito, depois dos 50 anos, esse retorno do sangue das veias para a circulação é mais fácil, por uma diferença de gravidade. Aí o coração está no mesmo nível das pernas. E há, então, uma maior facilidade do coração pegar esse sangue, bombear, levar para o rim, e aí o rim vai filtrar. Filtrar é levar o tijolo lá para o outro lado. Ele filtra mais à noite do que de dia. Então, há sempre um aumento da frequência urinária conforme a gente vai envelhecendo. Por essa razão, há uma diferença na eficiência das veias e também mudanças hormonais. Há um ciclo de variação de hormônio que são hormônios diuréticos, e esses hormônios passam a atuar também na parte da noite. E é claro, é preciso individualizar cada situação para ver se há uma quantidade excessiva de vezes que está interrompendo o sono, prejudicando a qualidade do sono, e aí é necessário a consulta médica. A primeira medida é sempre orientar a pessoa a beber mais líquido durante o dia, evitar beber líquido quando está a 2 horas do momento de ir para a cama dormir, e ajustar algumas medicações. Então, essas medidas iniciais podem ser aplicadas para quase todo mundo. Tá bom? Pois não. Doutor, o senhor fala no líquido, água. O corpo precisa de líquido, mas somente a água? É. Então, a água é um líquido ideal, por quê? Porque a água, ela só facilita o trabalho do rim. Se a gente beber um copo de refrigerante, misturado ali na água, tem uma série de substâncias que vão significar trabalho para o rim. Então, o que a gente normalmente recomenda, porque a gente sabe que beber água
especialmente depois de uma certa idade, não é tão prazeroso, é que você pode beber o líquido que quiser, desde que metade do volume que você beba seja água, né? Então não precisa ser, eu quero beber 2 litros por dia, tem que beber 2 litros de água? Não, pode beber 1 litro de água e 1 litro de outros líquidos, com muito cuidado com o excesso de açúcar, o excesso de algumas substâncias, de alguns líquidos. Eu tomo muito suco daquele de caixinha. Aquele suco de caixinha é uma tragédia, né? Porque mais da metade daquela caixinha é açúcar, né? Então aquele suco dá uma ideia de ser mais natural e mais benéfico, mas isso, na verdade, é uma armadilha da indústria, né? O suco fica muito gostoso, mas ele não é saudável, né? Então, vamos andar um pouquinho para... A infecção urinária, o tratamento, ele depende basicamente se a gente está num caso de uma cistite simples ou se a gente tem uma situação com... E beber água assim no período da noite, 2, 3 vezes, levantar para ver, é normal ou não é? A palavra normal é muito perigosa, né? Normal é o que é, na medicina, por exemplo, é o que é mais comum, né? A ideia de que levantar para beber água à noite está certo ou errado, não existe, né? A pessoa faz as coisas que tem vontade. Tem algumas pessoas que, habitualmente, quando levantam para urinar, mesmo à noite, já automaticamente bebem mais líquido. E não tem problema nenhum isso, né? Desde que a pessoa retome o sono naturalmente, não há problema algum, né? Não tem uma regra, não pode beber água à noite. Não. Quando eu disse que depois de um certo horário a pessoa pode evitar beber líquido, é na situação que a pessoa está acordando muitas vezes para urinar. Então tem gente que acorda 5, 6, 7 vezes para urinar e aí vai no médico pedindo uma ajuda. Então, uma medida inicial simples e que às vezes resolve o problema é entender como a pessoa distribui a ingestão de líquido ao longo do dia, né? A ideia é da pilha de tijolos. Se eu bebo líquido, eu estou ajudando o meu rim a trabalhar. O rim tem uma tarefa a cumprir. Quanto mais eu beber durante o dia, de manhã e de tarde, melhor, permitindo que eu diminua a quantidade de líquido antes de dormir, porque essa pessoa não quer acordar à noite para urinar, porque isso atrapalha a qualidade do sono. Então, nessa situação, a pessoa não deve beber água de noite, porque senão vai ter que urinar mais. Mas não há nenhum problema se a pessoa dorme bem, gosta de beber água à noite, é ótimo. Quanto mais água, melhor. Eu tenho esse hábito. Mantenha então, não tem problema algum. Né? Aqui o que a gente está falando é de uma situação específica quando acordar à noite significa um problema. Tá? Vamos lá? Isso também, vamos. A ideia então aqui é um exemplo do que é uma urina residual, né? Então no homem, agora que a gente falou da posição que a próstata fica, então aqui está a bexiga, aqui está o caminho por onde a urina passa. Agora o pênis está desse lado, isso aqui é a bolsa escrotal. Então quando eu urino, esse músculo contrai e a urina é expulsa por esse caminho. Quando a próstata fica grande, e aí eu tenho aqui a ilustração do que a próstata grande acontece, então, não sei se está dando para entender, mas é como se fosse a minha mão, é a próstata. E esse microfone é a uretra, o canal por onde a urina passa. Quando a próstata cresce, o canal fica mais longo e mais estreito e pode dificultar a saída da urina. Pode, não é uma regra, né? Não é todo mundo que aumentou a próstata vai ter algum problema, não. E quando há esse aumento, pode começar a existir um excesso de líquido retido dentro da bexiga que vai trazer algumas consequências. Então isso é a urina residual. Eu falei da diferença da anatomia do homem e da mulher, e isso é muito importante para entender que tratar a infecção urinária na mulher é uma situação e no homem é diferente. Por isso que é muito importante quem tem infecção urinária ou quem tem alguma queixa urinária não se limitar a resolver isso na emergência, né?
a emergência é bom para algumas situações, mas para outras não, né? A ideia é, além de tratar aquele episódio, prevenir episódios futuros. A presença de cálculos, né, eu falei de fatores de risco. O que aumenta a chance de uma pessoa ter infecção urinária? Quem tem cálculo, é uma pedra que se forma em qualquer parte do sistema urinário, pode ser aqui em cima no rim, no ureter, que é o tubinho por onde passa ou até na bexiga. Quem tem cálculo tem mais chance de ter infecção urinária, e essas infecções urinárias têm mais chance de complicarem. Próximo. Então, como que a gente previne cálculo? Pedra nos rins. Então, vejam que a ideia de proteger o trato urinário, as coisas que a gente tem que fazer são um pouco repetitivas. Então, de novo, líquidos o suficiente para a urina ficar clarinha. O cálculo se forma como um acúmulo de cristais, é como se fosse uma areinha que vai juntando até formar uma pedra. Se a urina tem cristais, a pessoa está bebendo menos água do que precisa. E esses cristais, se eles ficarem se acumulando durante anos e anos, eles podem virar uma pedrinha. Então a gente recomenda sempre beber mais líquido. Atividade física e controle do peso é fundamental, porque quem tem obesidade e sedentarismo tem mais risco de ter problema de cálculo, que isso mexe com o metabolismo do principal formador de cálculo no nosso organismo, que é o cálcio. Alimentação saudável é muito relevante, porque vai ajudar no controle do peso, e quem tem cálculo, qualquer tipo de cálculo, a orientação básica é diminuir a quantidade de sal e diminuir a quantidade de proteína animal, principalmente a carne vermelha, porque é no metabolismo dessas substâncias que o produto, o lixo, é que vai ser excretado, eliminado pela urina e vai aumentar a chance de formar cálculo. Vamos falar um pouquinho de incontinência urinária. Então, o primeiro conceito é o que é continência urinária. Continência é a capacidade que a gente tem, e a bexiga é um órgão especial, porque ela é um órgão muscular. É como se fosse uma sala que a parede vai se movimentando, né? Imagina esse auditório se chegasse aqui mais 300 pessoas. Não ia caber, a parede não se movimenta. A urina a bexiga é especial. Quando o líquido vai se acumulando na bexiga, a parede vai relaxando, vai mexendo para acumular quantidades maiores de líquido sem aumentar a pressão, né? Eu até conseguiria botar 300 pessoas aqui dentro, mas elas iam ficar machucadas, né? Todas espremidinhas. Aqui não pode acontecer isso. Por que não pode aumentar a pressão aqui? Quem me ajudaria? Boa. Porque se aumentar a pressão aqui, aumenta a chance da urina sair. É verdade. Mas tem um outro probleminha, que eu falei antes. Aumenta a pressão arterial? Não. Aumenta a pressão arterial? Não. A pressão aqui dentro não tem nada a ver com a pressão arterial, mas é uma dúvida bastante comum. A pressão que eu estou me referindo é a pressão no interior da bexiga. E aí... Não. A urina sai e a pessoa não consegue conter. Isso foi mais ou menos o que ele disse, né? Aumentar a chance da incontinência. Na verdade, eu estou querendo chamar a atenção para aquela história do rim. Como é que desce a urina do rim para a bexiga? Por uma diferença de pressão. A pressão lá em cima é maior do que a pressão aqui. Então, se a bexiga fica muito cheia, com a pressão alta, o rim entende isso e para de mandar a urina lá para baixo. Então, atrapalha o funcionamento do sistema urinário. Então, é muito importante não deixar a bexiga ficar muito cheia, especialmente depois de uma certa idade. Então, não é para urinar só quando tem vontade. É para urinar pelo relógio. Epa, 2 horas. O médico falou que eu devo ter que urinar. Vai no banheiro porque vai conseguir urinar. Se não conseguir urinar nada, é porque está bebendo muito pouca água. É só beber mais água que vai conseguir urinar nesses intervalos regulares até ir dormir. Obviamente, ninguém precisa botar despertador à noite para ir urinar. À noite, o nosso organismo dá o sinal que precisa urinar, né? Então, a continência acontece porque esse músculo
quando a gente está acumulando a urina, ele vai relaxando, ele fica flácido. E aqui, no assoalho pélvico, aqui é um lugar que tem o esfíncter, que segura a pressão da urina aqui em cima. Então, quando eu estou armazenando urina, esse músculo que é a parede está relaxado e o músculo do esfíncter está contraído. Então, se fosse a minha mão, a bexiga está relaxada, a uretra está contraída. Quando eu vou urinar, acontece o oposto. É esse outro lado aqui. A bexiga contrai e, simultaneamente, a uretra abre para passar a urina. Esse é o mecanismo fisiológico. É assim que acontece quando está tudo bem. Quando eu estou em pé e dou uma tossida, por que eu não perco urina? Porque o organismo instantaneamente contrai essa musculatura, sem que a gente perceba. Há uma contração que a gente não sente, a gente não precisa pensar nisso para isso acontecer. É igual respirar. Não precisa pensar, agora eu tenho que respirar. Isso é um mecanismo involuntário, é um reflexo. O próximo. Então, a incontinência é quando esse mecanismo falha. Quando a gente não quer urinar e, sem a nossa intenção, vaza a urina a ponto de, às vezes, a gente precisar usar um protetor, um absorvente, uma fralda, alguma coisa, porque em algumas situações escapa a urina, e escapar a urina socialmente é muito ruim, né? Porque prejudica muita coisa. A gente sabe disso. Então, o que acontece nessa situação? O que seria o normal, quando há um esforço da tosse, da risada, da gargalhada, ou às vezes pegar uma sacola do chão, há um aumento da pressão dentro da barriga que se reflete na parede da bexiga. É essa seta aqui. Então, é como se eu estivesse espremendo a bexiga. E aí, o mecanismo de controle, de continência, não funciona bem. O músculo tenta segurar, mas não consegue. E aí é aquela história, a pressão aqui está maior do que a pressão aqui. O líquido vai para onde tem a pressão menor, ele escorre então pelo canal. Próximo. Incontinência urinária é um assunto bastante amplo, porque existem várias causas de incontinência urinária. Não é só um tipo de problema que leva a essa falha da continência. Isso depende do sexo, se a pessoa foi operada, se não fez, se fez algum tratamento, se tem esse problema há pouco tempo ou há muito tempo. E eu não vou me aprofundar aqui, mas para entender o princípio da incontinência, é fácil entender conhecendo aquela história da mão. A mão, normalmente, então, a bexiga, quando está armazenando, a mão está relaxada e a uretra, o canal, está contraído. Se eu tossir ou houver um aumento da pressão aqui da bexiga, essa outra mão aqui tem que reforçar o controle para não deixar escapar a urina. Quando eu vou urinar, acontece o oposto. Essa mão aqui contrai, que é a bexiga, e a outra abre, relaxa para a urina sair. Então, às vezes, o problema não está na parte que segura a uretra, mas sim o músculo da bexiga, que eu falei que é um músculo especial, que relaxa na medida em que ela vai armazenando mais líquido, ele contrai fora de hora. Há uma falha no relaxamento que é controlado pelo cérebro. Então, esse músculo fica hipercontrátil. O que é isso? Ele contrai demais. Era para a bexiga estar relaxada, armazenando, mas de repente ele contrai e aí aquela contrapartida que é a uretra fechar não funciona bem e a urina escapa. Então existe um tipo de incontinência urinária que a gente chama de bexiga hiperativa, que é o que está aí ilustrado aqui. O problema é o músculo que não está relaxando como deveria. Quem, por exemplo, fez a cirurgia de remover a próstata, pode ter um outro tipo de incontinência urinária. Por quê? Porque a próstata fica exatamente na saída da bexiga. E é ela que contrai quando a gente tosse, quando a gente espirra, quando há um aumento da pressão abdominal. Quando a gente remove a próstata, pode afetar esse mecanismo muscular. Então, há um tipo de incontinência urinária pós-cirurgia da próstata, o tratamento para o câncer da próstata. Vou mandar um pouco. O próximo.
Então, prevenir incontinência urinária também é possível. Como? Fazendo exames periódicos, né? No caso do homem, às vezes esse exame periódico permite identificar algumas situações que são iniciais e onde a gente pode reforçar essa musculatura que segura o canal ou mudar hábitos em termos de ficar 5, 6 horas sem urinar. E aí, o que é um problema, às vezes que o homem fica envergonhado e não conversa nem com os familiares, pode ser resolvido. Então, conversar sobre o problema é muito importante e adotar hábitos de vida saudável é fundamental, porque um outro exemplo onde a obesidade é um fator de risco para a incontinência urinária. Próximo. Pode ir. Então, falando um pouquinho da próstata, próximo. É importante, então, a noção de que a próstata é uma glândula que fica bem na saída da bexiga, isso a gente mostrou no outro slide. E alguém sabe por que serve a próstata? Para que a gente tem a próstata? Só para ter problema? Para ficar com medo de ter câncer? Quem gostaria de dar uma opinião? Sem a próstata, a gente... Hã? Não consegui ouvir. A produção da esperma, né? Produção do esperma, isso aí. Exatamente. A próstata é responsável pela produção de 90% do ejaculado, ou sêmen, ou esperma. Então, sem a próstata, a gente não teria como ter filho, né? Porque a próstata produz as substâncias que mantêm o espermatozoide vivo. Sem o que a próstata produz, não adianta o testículo que produz o espermatozoide. O espermatozoide, eles vêm todos daqui. Mas sem o alimento e a energia que vem do líquido prostático, o espermatozoide morreria em minutos. Quando ele é ejaculado junto com o conteúdo que vem da próstata, aí sim ele consegue permanecer vivo e se movimentando até encontrar o óvulo. Tá bom? Então é isso aí, produção do esperma. Só que ela, depois de uma certa idade, e pelas mudanças hormonais que acontecem com o homem conforme envelhece, ela pode ter alguns problemas, algumas doenças. Igualzinho a mama e o útero na mulher. A mama e o útero são órgãos para reprodução, e depois de uma certa idade podem ser sede de doenças, né? A gente não tem como ter um órgão só durante uma fase da vida e depois eliminá-lo. Até às vezes faz isso, mas através de procedimentos cirúrgicos. Pode voltar para mim? Isso. Então a próstata, não é toda doença da próstata que significa câncer. Na próstata a gente pode ter o crescimento benigno, pode ter câncer da próstata e pode ter inflamação da próstata, chamadas prostatites. Próximo. Então, a ideia de que a próstata se modifica conforme o homem envelhece é fundamental para ele entender a ideia do exame periódico. O homem não precisa sentir nada para ir no médico fazer exame. Na verdade, deveria fazer isso como a mulher faz, regularmente, no mínimo uma vez por ano. Mas esse é um assunto interessante porque houve até uma certa polêmica se valia a pena fazer o exame chamado periódico, a dosagem do PSA, etc. Então, por isso eu coloquei aqui essa pergunta. Quando que a pessoa deve começar a fazer o exame específico para ver como anda a próstata? E aí, a minha opinião pessoal é que o menino, desde quando deixa de ir no pediatra, já deveria ir ao urologista pelo menos uma vez por ano, para que a gente possa acompanhar exatamente a transformação do menino em adolescente, depois homem e depois o adulto nas suas diferentes fases. Aqui há uma resistência grande do homem, às vezes, de ir ao urologista, porque esse exame chamado toque retal apavora alguns homens em relação à sua masculinidade, virilidade. Eu não vou fazer esse exame, que é uma bobagem, né? Que é um exame que faz parte do exame físico. Na verdade, não é só o urologista que faz esse tipo de exame, mas todo médico deveria fazer, inclusive o clínico geral. Mas, no caso do urologista, a gente faz especificamente, como eu falei, é a única forma que o médico tem de tocar na próstata. E a impressão do toque
não tem aparelho que substitua, não tem exame que substitua. Algumas pessoas falam, mas a medicina evoluiu tanto, eu ainda tenho que fazer esse exame constrangedor? Na verdade, tem. O toque permite a gente saber como está a musculatura do esfíncter anal, identificar os tumores de reto, tumores que acontecem ao alcance do toque, a presença de doenças hemorroidárias e outras doenças perianais e encostar na próstata, que é fundamental para o médico ter noção do tamanho, da consistência, da presença ou do risco de uma dessas 3 alterações que eu mencionei. Quem tem história familiar positiva, tem um parente de 1º grau com câncer da próstata, tem uma chance maior de ter o problema. E por isso deve começar a fazer esse exame mais cedo. Hoje o que a gente chama mais cedo é 40, 45 anos. Os outros, e da raça negra também, a mesma situação. Começar mais cedo porque na raça negra o câncer da próstata é mais prevalente, mais frequente e mais agressivo. A presença desses fatores de risco sugere que o homem deve começar mais cedo. Para os demais, hoje se aceita 45, 50 anos como idade para iniciar esse chamado exame periódico. Quem me diria quais são os sintomas do câncer da próstata na fase inicial? Os sintomas que devem alertar o homem de que talvez alguma coisa não esteja normal. Essa é uma observação, é verdade. O toque, a gente só tem acesso à chamada zona periférica da próstata. Mas veja que coisa interessante. É ali que acontece a maior parte das doenças malignas da próstata. Começam exatamente na zona periférica. Então, o fato do médico não conseguir botar o dedo aqui desse lado não é um problema. Se a gente quiser avaliar toda a estrutura tridimensional da próstata, a gente tem vários exames que nos dão essa informação. Mas a minha pergunta é a seguinte, vou perguntar de uma outra forma. O que o homem sente, ele está em casa vendo televisão, o que ele sente na fase inicial do câncer da próstata? Dor. Dificuldade, dor, né? Alguém falou aí, não sente nada. E esse é o X da questão. Quem está esperando sentir alguma coisa para ir correndo no médico tratar, já vai pegar o câncer da próstata numa fase avançada. Porque na fase inicial, na fase onde a gente cura o paciente, ele não gera sintoma. E aí a ideia de fazer o periódico é exatamente deixar o médico conhecer a anatomia normal. O homem foi no consultório aos 40 anos. Fez o toque, a próstata tem esse tamanho, o PSA dele tem esse valor e ele está urinando dessa forma. 5 anos depois, eu tenho um histórico desse paciente, facilmente interpretado, que está à minha disposição, então eu sei se ele à noite acordava 3 ou 4 vezes, e isso mudou com o avançar da idade, se o PSA dele era 0,5, depois 0,7, depois 0,9 e aí pulou para 10, epa, tem alguma coisa errada acontecendo. O nódulo que apareceu ao toque, eu percebo com muito mais facilidade no paciente que vai no meu consultório todo ano do que um que chega lá aos 65 anos e vai fazer pela primeira vez o exame do toque. Então a ideia do periódico é criar um relacionamento com o paciente para a gente identificar essas variáveis da forma mais precisa possível. E o valor do PSA, que todo mundo sabe que é um exame de sangue, que é uma proteína produzida somente pela próstata e que serve como um parâmetro, um marcador das doenças da próstata. Mas se a gente ficar baseando nossa avaliação só no PSA, a gente tem uma chance maior de identificar o problema só numa fase mais tardia. Então, o ideal é sempre combinar a conversa com o médico, o exame do toque e a dosagem do PSA. Essa é uma avaliação completa. Quero fazer uma ultrassonografia da próstata. Não, quero fazer uma tomografia da próstata. Os exames complementares só são úteis em determinadas situações. Quando a gente está querendo tomar uma decisão, iniciar uma medicação ou confirmar alguma suspeita. Então a gente não precisa fazer de rotina
exames sofisticados. Isso não significa estar trabalhando ou fazendo um diagnóstico mais preciso. Às vezes, pelo contrário, a gente está fugindo de fazer o básico, que é mais barato e mais efetivo. Se me deixarem, eu vou ficar falando o tempo todo. Quando vocês... Que horas a gente deve encerrar? Só para eu ter uma ideia. Agora? Alguém gritou agora, nesse momento. Estou brincando. Pode passar? Eu já estou terminando. Então, falar um pouquinho do câncer da próstata. Então, como o câncer da próstata, ele atinge uma glândula que fica numa posição muito delicada, quem vai tratar o câncer da próstata, ele ouve do médico o que isso pode levar como consequência para a sua vida. Então, todo mundo que vai operar ou fazer um tratamento para o câncer da próstata pode ter afetado a continência urinária, pelo mecanismo que eu mostrei para vocês, ou a potência sexual. Por que a potência sexual? Porque muito em contato com a próstata, na vizinhança da próstata, passam os nervos que levam a comunicação do cérebro lá para o pênis. E passam alguns vasos sanguíneos que são importantes para nutrir o pênis quando ele vai ficar ereto para a atividade sexual. Então, quando o homem retira a próstata, ele tem duas grandes consequências. Sempre vai haver uma modificação da continência urinária e da potência sexual. Mas isso tem tratamento. Todas essas situações não devem impedir o homem de saber como está a saúde da próstata e, eventualmente, se tiver o câncer numa fase inicial, tratá-lo, porque ele vai ficar curado. Seja com a remoção da próstata, retirar com a chamada prostatectomia radical, que é o nome da cirurgia, ou com a radioterapia, que é um tratamento que se compara em termos de eficiência à retirada cirúrgica. A diferença é que na radioterapia não se tira a próstata, ela é destruída pela radiação e ela fica lá. As células estão mortas, mas a estrutura fica mantida. Próximo. Então, para terminar, mais uma vez, prevenir é sempre importante. Eu acho que o exame periódico, essa ida ao médico para falar sobre saúde do homem é fundamental. A gente, quando atende o paciente, não olha só para a próstata do paciente, mas olha para todas as possíveis modificações que seriam benéficas para prevenir doenças. Então, a pessoa que vai fazer o periódico, chega no médico e sai do mesmo jeito, tem alguma coisa errada, né? A ideia do periódico é identificar tudo o que pode ser modificável, né? A gente sabe que envelhecer traz uma série de riscos de doença. E a gente sabe que é muito difícil conviver com as limitações conforme a gente vai envelhecendo. Mas o pensamento tem que ser, quanto mais a gente conseguir permanecer com hábitos de vida saudáveis, melhor a gente vai enfrentar os desafios do envelhecimento. Prostatite, vamos andar um pouquinho, que eu queria falar. Pode passar. Pode passar. Aí tem exemplos da hiperplasia prostática. Pode passar. Também. E um pouquinho de falar sobre ereção e disfunções sexuais, que é para a gente encerrar. Então, o pênis hoje, a gente sabe que é como se fosse uma janela para a gente entender como é que está a circulação do sangue de uma maneira geral no homem. Então, as chamadas disfunções eréteis ou a impotência sexual, ela pode ser interpretada como problemas circulatórios de uma forma geral. Conforme a gente vai envelhecendo, os nossos vasos sanguíneos também envelhecem. E é natural que a potência sexual do homem vá se modificando com a idade. Mas também é verdade que hoje o homem pode manter a vida sexual ativa até o final dos tempos. O princípio básico de como funciona a ereção é o seguinte: se a gente pegar o pênis, fizer um corte transversal no pênis, o que a gente vai ver, pode ir passando, são 3 cilindros. Tem um cilindro de um lado, que é um corpo cavernoso, o outro cilindro do outro, e o canal por onde a gente urina, que é a uretra.
A mágica da ereção está nos corpos cavernosos. Eles são cilindros que se enchem de sangue e o sangue fica aprisionado lá dentro do cilindro, produzindo uma rigidez, a ereção. Então, ereção significa aumentar a quantidade de sangue que vai para o pênis, e o pênis, pode passar o próximo. A estrutura é tão interessante desses cilindros que na parede do cilindro é que estão as veias por onde o sangue iria embora. Então imagina o cilindro, quando ele enche de sangue, essas veias aqui na periferia vão ser fechadas pela própria pressão ali dentro. Então o sangue fica retido lá dentro do cilindro, e é um mecanismo que é pressurização. Aumentou a pressão aqui, a veia fecha, o sangue fica mantido ali até que ocorra a ejaculação. Na ejaculação há uma ordem do cérebro para que essas estruturas, as cavernas, se contraiam, o sangue é expulso daqui e o pênis precisa de um repouso depois da ereção, porque ele passou um tempo com o sangue preso ali. Então há um período que a gente chama refratário, que é necessário um repouso do pênis para ele se recuperar da ereção. Pode passar? Pode passar? Então, a ereção é uma mágica que depende da integração de todas essas estruturas aqui. Então, a cuca tem que estar boa, a circulação do sangue tem que estar boa, como eu falei, os nervos têm que estar funcionando bem, hormônios participam desse mecanismo, e a estrutura, a sanfona, os cilindros têm que estar funcionando bem. Então, quando a gente tem um caso de dificuldade de ereção, o que a gente faz é entender o que pode estar dando errado aqui nesse conjunto de fatores que contribuem para uma boa ereção. Então, dependendo da idade do homem, o problema pode ser mais para o lado psicológico ou pode ser mais para algum problema físico. Mas hoje a gente não fica de forma obsessiva querendo saber qual o percentual de problema psicológico que tem esse paciente aqui que está me procurando para ter uma orientação sobre uma disfunção sexual. Qual o percentual psicológico e quanto é um problema físico? Isso não é necessário, né? A gente sabe que, e tudo que a gente faz na medicina é trabalhar com probabilidade. Na verdade, a gente tenta melhorar tudo que está participando do mecanismo da ereção. Então, para um paciente que tem 50 anos de idade e começou a ter falhas de ereção que se tornaram mais frequentes, passaram a ser constantes, se ele é hipertenso e diabético, a primeira coisa necessária é saber como é que está o resto da circulação. Porque é como se fosse um encanamento. Nossos vasos sanguíneos, por onde circula o sangue, é como se fosse um encanamento. Quando começa a ter uma obstrução nos canos de uma casa, a obstrução vai se manifestar nos caninhos mais finos primeiro, e depois nos canos mais calibrosos. Então o pênis é uma estrutura com uma irrigação, uma artéria bem fininha. Às vezes essa dificuldade de ereção está denunciando que esse paciente não está controlando bem a pressão, não está controlando bem o diabetes. E isso pode afetar a circulação do sangue, e sem uma boa circulação, a ereção pode não acontecer de forma adequada. A cirurgia da próstata, por exemplo, quando afeta a potência sexual, o que a gente faz é fazer uma espécie de reabilitação da parte sexual. Ou seja, o homem precisa enfrentar o impacto que é ter o diagnóstico do câncer de próstata, precisa aceitar o tratamento, precisa se considerar curado do problema, mas ele não pode ficar aguardando acontecer tudo isso para só depois se lembrar que ele está sem ereção. Porque quando há uma permanência de uma ausência de ereção prolongada, essa estrutura aqui, que eu mostrei para vocês, os cilindros, esse tecido erétil que está ali dentro, ele precisa das ereções para se manter saudável. Então, ficar aguardando anos e anos sem ereções para só depois procurar ajuda não é muito inteligente, porque o tecido, a sanfona, vai atrofiar. Então a gente procura, no paciente que faz o tratamento para o câncer da próstata, o mais cedo possível, já reintroduzi-lo na prática de atividades sexuais que são orientadas pelo médico.
né? Isso, obviamente, para quem deseja, quem quer continuar tendo atividade sexual, o que não é uma regra, né? Há uma necessidade sempre, e a dificuldade quando a gente fala num auditório, de individualizar o tratamento, né? Cada caso é um caso, né? Não dá para a gente aqui ouvir e querer transportar isso para a nossa realidade, porque a chance da gente cometer alguns equívocos é grande. Isso aqui é interessante e, na verdade, é só para mostrar que aqui são vários círculos que mostram o diâmetro das artérias. Só para vocês terem uma ideia de proporção. Aqui seria o diâmetro da artéria do pênis, aqui da coronária, a artéria do coração, aqui da carótida e aqui da artéria femoral, que é a que leva o sangue para as pernas. A carótida leva o sangue para o cérebro. Então, por causa dessa diferença de diâmetro, em alguns casos, não podemos generalizar, a obstrução, as falhas de irrigação do pênis que se manifestam como dificuldade de ereção, estão dizendo para o homem, olha, se não fizer nada, daqui a uns 3 anos você vai infartar. Porque essa obstrução é um fenômeno sistêmico, né? Que as pessoas chamam de aterosclerose. A aterosclerose é quando o interior das artérias começa a ficar mais estreito, seja por uma placa ou porque a artéria perdeu a elasticidade. Então, se nada for feito, por exemplo, aquele hipertenso que não está tomando remédio, ou o diabético que não controla bem a glicose, esses fatores de risco para a aterosclerose podem se manifestar inicialmente como disfunção erétil, impotência, e se o paciente tratar direitinho e controlar os fatores de risco, ele vai estar evitando outras complicações cardiovasculares, como infarto, derrame, obstruções de membros inferiores, que acontecem, infelizmente, em pacientes diabéticos. Gente, eu me considero falando demais e queria agora deixar vocês perguntarem sobre qualquer tema. Pois não? Depois dessa célula cancerígena tratada, ela tem a chance de retornar? Então, isso depende de várias coisas, né? Quando é feita uma cirurgia da próstata, o médico tem o cuidado de tirar todo o tecido que está em volta da próstata, inclusive as vesículas seminais, que são estruturas que ficam em íntimo contato com a próstata, e linfonodos, gânglios, que seriam como se fossem os sentinelas. Se alguma célula tentou sair da próstata para ir para outro lugar, esses sentinelas deveriam segurar essa célula ali. Então, quando é feita a cirurgia e removido todo esse tecido, 1 mês depois o paciente faz novamente a dosagem do PSA. O PSA, que é o antígeno prostático específico, quando tudo foi removido, deve ficar praticamente indetectável. Ele fica 0,0 alguma coisa. E esse é um marcador muito útil, porque a única célula do nosso organismo que produz PSA é a célula da próstata. Então, se o paciente ele repete periodicamente o PSA, se o PSA dele continuar baixinho, significa que tudo foi removido. Por outro lado, se ele começou a ter PSA de 0,5, 1, 1,4, isso significa que em algum lugar existem ainda células produzindo PSA, ou seja, células da próstata. E aí cada caso é tratado de uma forma diferente. Mas o objetivo da cirurgia ou da radioterapia é destruir completamente as células que produzem o PSA. Eu queria perguntar o seguinte, a hiperplasia é fator de risco para câncer de próstata? Essa é uma ótima pergunta e isso ainda é motivo de discussão, né? Entre os médicos mesmo e especialistas. Na verdade, não existe nenhuma evidência que a gente possa dizer definitiva mostrando que quem tem hiperplasia tem mais chance de ter câncer da próstata. Na verdade, o que a gente tem até o momento não relaciona as duas doenças. São doenças distintas. Outra pergunta que eu queria fazer. Qual é a melhor forma de monitorar a questão da infecção urinária recorrente? Paciente com... obrigado. Desculpa. Não. Pode beber sua água. Eu continuo com a pergunta.
o que eu estava dizendo assim, qual é a melhor forma de monitorar a infecção urinária recorrente no paciente que tem um quadro de Alzheimer? É só com exame ou seria uma outra... Não, na verdade... Porque de ardência, evidente que o odor pode ser perceptível, e a transparência, mas a ardência não. Não, então, num caso como esse, o ideal é sempre fazer exame de cultura. Então, quando a gente tem uma recorrência das infecções, como que a gente trabalha? Primeiro, tentar identificar fatores de risco que são modificáveis. Então, o paciente com Alzheimer pode ter também uma hiperplasia da próstata, consequentemente uma urina residual, que é o que está provocando a perpetuação da infecção. Mas o que monitora se ele está com infecção realmente ou não é o exame da cultura, porque ele pode ter outras razões para ter ardência. No Alzheimer, às vezes há uma dissinergia dos esfíncteres, quer dizer, o paciente que para urinar deveria contrair a musculatura da bexiga e relaxar o do canal, isso já não se faz de forma sincrônica. Ele contrai a bexiga, mas a uretra não abre completamente. E isso dá uma sensação de ardência. Então, não devemos, nesse caso, tratar somente baseado em sintomas. Porque se está havendo uma infecção urinária recorrente, a gente precisa saber se é a mesma bactéria, se mudou o perfil de resistência aos antibióticos e escolher sempre a forma mais simples de tratar. Então, nesse caso específico, a gente valoriza os sintomas, tenta identificar os fatores de risco e removê-los, né? Se ele está com a próstata grande e urinando mal, tem que começar a tomar remédio para melhorar o esvaziamento da bexiga. Então, na hiperplasia da próstata, hoje a gente tem vários medicamentos que podem ajudar a urinar melhor. E a gente reserva o tratamento cirúrgico, que seria ou raspar a próstata ou remover o miolo da próstata, que é o adenoma. A gente reserva a cirurgia para uma segunda linha de tratamento. Tá bom? Doutor, eu tive um câncer de próstata. Eu vi o meu tratamento do radioterápico há uns 2 anos aí, fazendo 1 ano e 6 meses. Acontece o seguinte, que eu tenho, quando eu vou fazer o urinar, arde um pouco, sinto aquele ardor. Eu tenho meu oncologista que eu vou periodicamente, 3 meses, faço meus exames de 3 meses. Eu relatei esse problema para ele, e ele então mandou fazer os exames de sangue, com cultura, todas aquelas necessidades, que talvez fosse uma infecção. Acontece que não deu nada, tudo negativo. Mas eu continuei com isso. Se você fez a radioterapia, eu sugiro que você vá no urologista para ele te explicar. A radioterapia modifica o canal. Então, existem pacientes que depois da radioterapia ficam durante anos com essa ardência. E não tendo infecção, não tendo urina residual excessiva, a parede da bexiga continuando com aspecto normal, não tem que fazer absolutamente nada. Não precisa tomar remédio achando que essa ardência está indicando algum tipo de problema, né? O motivo da ardência pode ser simplesmente a radioterapia. Porque a radioterapia, por mais que ela seja focada na próstata, ela atinge os tecidos em volta, inclusive a uretra e a própria bexiga. Então, há uma mudança por conta só da radioterapia. Eu tenho o hábito de viver mais ou menos 2 litros de água por dia. Normalmente, eu tenho na minha mesa de cabeceira, 1 litro de água eu sempre depois estou bebendo. E quando eu vejo que bebo muita água, eu sinceramente não sinto nada. As coisas fluem normalmente. Então, você está comprovando que quando a urina não está muito concentrada, né, quando você bebe mais água e dilui a urina, ao passar pelo tecido que foi radioterapado, não sente nada. Se ela ficar concentrada, a urina concentrada mais colorida, ela fica mais ácida. Então, ao passar no canal que foi submetido à radiação, pode gerar esse sintoma. Eu agora tenho mais que eu faço 3 meses, né? Eu vou levar ela para esse negócio com eles normalmente, porque eu falei com ele, doutor, eu acho que eu devo procurar um urologista agora, eu tenho meu urologista.
Mas não, você agora não precisa não, deixa passar mais um pouco. Aí eu fico aqui naquela dúvida. Eu sou sempre a favor de um trabalho multidisciplinar. Quer dizer, o oncologista tem muito a ajudar, o urologista tem, o cardiologista tem. Então não tem por que ficar apenas com um médico, na minha opinião, porque, na verdade, essa informação que eu lhe dei para o urologista é muito comum, né? Tá bom? E ajuda, né? Doutor. Para prevenir a incontinência, como tem o canal e ele tem uma musculatura, existe um exercício de fazer essa musculatura contrair e relaxar. Esse exercício é válido? É válido para quem tem problema, né? Para quem tem problema, A ideia de que é necessário fazer o exercício como uma ferramenta para que o músculo nunca falhe, isso eu não posso afirmar porque isso não está comprovado em nenhuma publicação. A ideia é lógica, né? O que você está falando é óbvio. Eu posso dizer o seguinte: depois dos 40 anos, nós só perdemos massa muscular se a gente não fizer exercício. Qualquer músculo vai diminuindo de quantidade conforme a gente envelhece. Então, na verdade, o que você falou é válido para todos os nossos músculos, né? A gente deveria manter a atividade física regular sempre, porque é assim que a gente não perde tanto músculo quanto a idade vai nos impondo. Então, para manter massa muscular, depois de uma certa idade, só fazendo exercício. Mas o raciocínio, quando a gente está falando dessa musculatura da parte urinária, é que a gente faz o exercício dessa musculatura diariamente. Quando a gente está bebendo água, quando a gente está andando, quando a gente está espirrando, quando a gente está tossindo, o músculo está trabalhando. Sim, mas força mais. Então, se você está afirmando uma coisa que eu não posso... Então, não tenho essa informação. O que eu sei é o seguinte: quando você tem, em algumas situações, a mulher que teve 3 filhos, partos normais, essa musculatura merece uma fisioterapia para recuperar o tônus muscular e o músculo ficar alinhado como deve, o útero no lugar, a bexiga no lugar. Isso sim, de maneira preventiva. Mas por que eu posso dizer isso? Porque tem trabalhos publicados mostrando que isso é verdade. Se eu quiser generalizar isso para toda a população, eu teria que fazer um trabalho. E eu não tenho isso, eu não conheço esse tipo de informação. Então, se eu estiver afirmando apenas me baseando no que é lógico, eu posso estar certo, mas eu também posso estar errado. Eu não sei se, para quem é saudável, não tem problema nenhum, se vale a pena exercitar essa musculatura com exercícios específicos. Porque para fazer uma fisioterapia pélvica, por exemplo, a mulher está com incontinência urinária, fez os exames e o médico recomendou fisioterapia pélvica. Esses exercícios, para a gente ter certeza que eles estão sendo eficientes, é preciso usar uma aparelhagem que é sofisticada, que chama biofeedback. Você tem como perceber se o exercício está fazendo a contração no músculo que precisa contrair. E aí isso é feito inicialmente dentro da clínica com alguns aparelhos e depois a pessoa aprende os exercícios e pode fazer em casa. Mas a pessoa fazer espontaneamente apenas a contração do esfíncter anal e durante a micção tentar interromper o jato, que seriam os exercícios mais óbvios, talvez seja benéfico, talvez não. Infelizmente, eu não posso falar isso de uma forma assertiva. Tá bom? Doutor. Pois não. Foi explicado aí que beber água, urinar, é uma lavagem que ajuda muito. Mas quem já está fazendo hemodiálise, que está com problema renal, eu passei hemodiálise, mas eu ainda tenho uma eliminação urinária. Mas tem alguns que param completamente. Parou. Nesse caso específico, a insuficiência renal crônica é uma situação completamente diferente. Nada do que eu falei aqui na parte de funcionamento da produção de urina no rim, armazenamento na bexiga e eliminação periódica se aplica na insuficiência renal crônica, porque
quando a pessoa precisa fazer a hemodiálise, está implícito que o rim já não tem mais a capacidade de levar o tijolo daqui para lá, né? Quem está fazendo essa filtração do sangue é a máquina. E isso muda, e na verdade, em alguns casos de insuficiência renal crônica, a pessoa tem até limitação da quantidade de água que pode beber. Então é o oposto, para vocês verem como a gente não pode generalizar a situação para qualquer caso. A gente tem que individualizar. Então, no paciente com insuficiência renal crônica, ele não pode nem beber água à vontade, porque se ele beber muito, na verdade ele faz a hemodiálise 3 vezes na semana, às vezes tem que fazer mais, porque há um excesso de líquido, e o excesso de líquido que normalmente a pessoa que tem os rins funcionando vai eliminar através da urina, a pessoa que tem insuficiência renal não tem essa capacidade. Quem elimina o excesso de líquido é a máquina. Então ele tem que beber uma quantidade limitada e ele vai produzir urina dependendo do tipo de insuficiência renal crônica. Existem pacientes com insuficiência renal crônica que não urinam nada, zero. Outros ainda têm uma capacidade de urinar, que é, na verdade, aquele líquido que está sendo urinado não é a urina normal, né? É apenas um líquido que é praticamente semelhante à água, porque o rim perdeu a capacidade de eliminar na urina as substâncias que são nocivas quando acumuladas no sangue. Então, nesse caso, realmente tem que ser uma orientação individual e geralmente aí há um trabalho do nefrologista junto com o urologista e outros profissionais. Pois não. Por que o idoso costuma acordar de noite com mais frequência por urinar? Por várias razões. A primeira e mais fácil de entender é porque as pernas que acumulam o sangue, quando a gente é mais jovem, o sangue volta para o coração contra a gravidade de maneira mais efetiva. Quando a gente envelhece, as veias se tornam incompetentes e acumula muito sangue nas pernas. Com isso, é natural que ao deitar, colocando a perna no mesmo nível do coração, o retorno venoso se faz de forma mais eficaz e chega mais sangue para o rim. Esse é um dos motivos. O segundo é a mudança hormonal, que acontece com a idade. Há uma mudança no chamado hormônio antidiurético, que aí é uma coisa muito específica, mas faz com que o idoso acorde mais à noite para urinar. E existem situações que têm a ver com como a ingestão de líquido está sendo distribuída ao longo das 24 horas. Então, quem tem o hábito de beber pouca água durante o dia, na verdade está deixando a necessidade do rim trabalhar mais ainda à noite. Então, é normal, depois de uma certa idade, acordar 1 ou 2 vezes para urinar. Se você está acordando 5, 6, 7 vezes, procura um médico, porque isso pode ser melhorado. Não vai voltar a dormir a noite toda, como fazia aos 30 anos. Isso é impossível, mas é possível melhorar, para melhorar a qualidade do sono, né? A qualidade do sono é muito importante para várias coisas dentro da urologia, inclusive a parte da ereção e da libido, né? Os estudos mostram que quem tem apneia obstrutiva do sono, por exemplo, que é um problema que acontece durante a noite e deixa um sono muito entrecortado, tem vários problemas, alguns relacionados à parte das disfunções sexuais. Então, quando a gente vê um caso de dificuldade de ereção, a gente tem que saber também como o paciente está dormindo. Essa é uma informação importante e às vezes até o médico, alguns médicos não perguntam. Tá bom? Eu queria agradecer muito a oportunidade, a paciência de vocês, me colocar à disposição para outras oportunidades. Desejo. Obrigado. Doutor, nós aqui agradecemos, já que fomos aqui no EAD, e fomos aqui no rádio, por tantas coisas úteis que teve na nossa idade, foi excelente. Obrigado. Obrigado. Muito contente. Obrigado.